Graça e paz, aqui quem está falando é o pastor Márcio Pereira e eu queria hoje falar com você, baseado no Salmo de número 13, de 1 a 6, sobre o tema Redirecione o seu foco. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Não permitas que os meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei e cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Uma das coisas mais difíceis da vida é esperar. E essa ansiedade que é comum a todos os seres humanos, aquela ansiedade quando a gente está esperando o resultado de uma prova, o resultado talvez de um exame, à espera de uma oportunidade de emprego, daquela entrevista que você fez, até mesmo de coisas mais simples do cotidiano, como esperar o final de uma série, de uma novela, ficamos angustiados e ansiedade. Mas talvez algo mais complexo é quando temos algo grave ou algo que a gente aguarda uma resposta talvez até de Deus para uma mudança de vida, para uma mudança mais drástica na nossa vida. E a gente muitas vezes coloca em oração, a gente lê a Bíblia, lê a palavra e parece que Deus está em silêncio. A gente aguarda com ansiedade, a gente fica angustiado devido às circunstâncias da nossa vida e parece que Deus está em silêncio, e isso angustia muito a nossa vida. No texto que a gente acabou de ler, fala do Davi de expressar o seu coração, a sua ansiedade, quando ele na expressão diz: até quando, Senhor? Eu não aguento mais viver essa vida. Ele está angustiado, ele está triste, ele está envergonhado por causa dos inimigos, vendo as circunstâncias negativas, difíceis que ele estava enfrentando. Está sem brilho nos olhos e desesperado. Quando ele fala: Senhor, responde-me, ele está desesperado por uma resposta, ele não aguenta mais esperar. Mas diante, entre aspas, desse possível silêncio, Davi percebe que precisa mudar e redirecionar o seu foco, porque aqui claramente Davi está, no primeiro momento, focado no seu problema, ele dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Mas nesse salmo parece que dá uma guinada, a gente percebe que Davi redireciona o seu olhar, a sua visão, na expressão que está aqui nesse texto, no versículo 5, dizendo: eu, porém. Essa expressão marca essa mudança, esse redirecionamento do foco. Porque num primeiro momento ele está focado no seu problema, na angústia, na ansiedade, nas coisas que não estão acontecendo, nas coisas que não estão mudando, nas coisas que não estão se transformando. Ele está angustiado, mas ele tem uma virada, ele dá uma redireciona, ele aprende a olhar para uma outra perspectiva, a perspectiva divina. Então a gente aprende nesse salmo que o nosso foco ele não pode estar nas nossas circunstâncias, naquilo que muitas vezes nós não vemos mudança, nós não vemos alteração, a gente deseja algo novo, isso não acontece. E quando a gente coloca o nosso foco ali, a angústia aumenta, a ansiedade aumenta, as doenças chegam. Mas dessa forma a gente aprende com esse salmo que a nossa alma ela só vai encontrar descanso e repouso quando redirecionarmos o nosso coração e os nossos olhos para Deus. Por isso, o nosso foco sempre deve ser o Senhor e não as circunstâncias. Mas diante desse possível silêncio que você talvez esteja enfrentando, a partir das diversidades, que você tanto aguarda uma resposta, como que você pode redirecionar
o seu foco para Deus e repousar em Deus. Como? Então, baseado apenas nos versículos 5 e 6, que eu vejo essa virada de Davi, ele apresenta aqui 3 atitudes fundamentais para a gente redirecionar o nosso foco para Deus. Então, primeiro, diante de um possível silêncio nas adversidades que você está enfrentando, você deve redirecionar para Deus confiando no seu amor. A expressão, como eu já disse, do versículo 5 na parte A, quando ele diz: eu, porém, confio no seu amor. Davi estava em uma depressão, numa ansiedade, aguardando uma resposta. Ele até grita: Senhor, até quando? Até quando? Eu preciso da tua resposta diante da afronta dos meus inimigos. Mas apesar de todo esse quadro, numa oração quebrantada, numa oração em que ele confessa o estado de seu coração, essa expressão eu, porém, fala de um Davi que está olhando de uma outra perspectiva. Ele está saindo, tirando os olhos dos seus problemas, e ele está colocando os seus olhos no amor de Deus. O nosso coração, irmãos, não pode estar ancorado em amores que nos decepcionam, amores passageiros, e às vezes a gente fica focado nisso, nesse problema. Talvez o seu problema seja até esse, né, de alguma decepção que você teve amorosa, alguma decepção que você teve na vida, na sua amizade, na vida de forma geral. E aqui o salmista ensina que a gente precisa mudar o foco, mudar a direção, redirecionar o nosso foco para que a gente não caia numa depressão, para que a gente não caia numa extrema ansiedade. E esse amor, ele é um amor prático, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que Ele se entregou por nós. Paulo vai dizer também que Deus prova o seu amor, né, ao fato de Cristo ter se dado, né, morrido na cruz quando ainda éramos pecadores. Né? E como diz as Escrituras, irmãos, nós estamos na palma das mãos de Jesus e nada pode nos arrancar desse amor, como diz em João 10, 28 a 23. Paulo vai chegar a ser mais extremo, dizendo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nada pode nos separar desse amor. É um amor confiável. Você pode descansar nesse amor. Como diz uma canção, uma frase de uma canção: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Isto é, nós não podemos ficar focados nos nossos ressentimentos e nos nossos problemas. Nós precisamos focar no amor de Jesus por nós. Ele nos ama, Ele nos acolhe com seu amor. Ele derramou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso, foque nisso. Redirecione o seu foco para o amor de Jesus. Segundo, diante da sua ansiedade, talvez de um silêncio, entre aspas, nas adversidades, nos problemas que você tem enfrentado, você deve repousar em Deus, celebrando o seu livramento. Primeiro, confiando no seu amor, e segundo, celebrando o seu livramento. Redirecione para Deus. De que forma? Celebre o seu livramento. Diz o Salmo no versículo 5, na parte B: por teu livramento, ou salvação, dependendo da versão, eu me alegrarei. Nós não sabemos exatamente em que ocasião Davi compôs esse salmo. Porém, a partir aqui de uma breve análise da sua história, da história de vida de Davi, a gente percebe que ele foi um homem que passou por muitas adversidades, muitas tribulações, com a sua família, na perseguição de Saul. Ele viveu muitas tensões, mas ele provou de muitos livramentos. Deus, de maneira extraordinária, salvou Davi de muitas situações. Num dos casos clássicos, né, quando Davi pecou, cometendo ali adultério e homicídio, pela lei, Davi deveria ser morto, executado, mas Deus providenciou livramento a Davi. Esse é um livramento de morte. Então temos, irmãos, na nossa vida reclamado constantemente dos nossos problemas, das angústias, daquilo que a gente enfrenta, de uma resposta. Às vezes você está aí: até quando, Senhor, eu tenho que passar por isso, por esse sofrimento? Até quando? Enquanto o nosso foco estiver nesse problema, nessa angústia, nas respostas que você não tem no momento, a gente vai sucumbir em depressão, em angústia, em uma vida infeliz. Focamos no nosso sofrimento e a gente não percebe o que Deus já tem feito por nós.
no seu livramento, de como Ele tem nos livrado diariamente, de que estamos vivos, de que estamos respirando. Porém, o maior livramento que a gente pode celebrar, que Deus já nos deu, é o livramento da morte eterna. Como Davi, quando ele cometeu aquele pecado, nós merecíamos também a morte por causa de nossos crimes, que são os nossos pecados contra Deus, contra a santidade de Deus. Estávamos destinados, porque o salário do pecado é a morte, como Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 3, estávamos destinados à morte, à perdição, mas Deus em Cristo nos livrou, nos deu livramento. Mas Cristo nos salvou, nos livrou da morte e do inferno, como Paulo vai dizer lá em Romanos 8, versículo 2. Que tão grande salvação! Por que estamos presos em nossos dramas momentâneos, se recebemos algo tão grandioso e maravilhoso que é a nossa salvação, um livramento tão precioso? Portanto, faça como Abacuque. Abacuque, que no início também falava: Senhor, até quando? Até quando? Que problema? O profeta estava reclamando do seu sofrimento, mas parece que também na sua vida há uma guinada e ele começa a redirecionar os seus olhos para Deus. Por isso ele disse num texto clássico, em Abacuque 3, 17 e 18: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é minha força e me fará andar sobre as alturas da terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós celebraremos a tua tão grande salvação, apesar de todas as nossas circunstâncias. Por isso eu convido, celebre o livramento de Deus. Tire o foco, redirecione o seu foco. Pare de olhar para os seus problemas, pare de reclamar dos seus problemas e celebre o livramento do Senhor. Exulte no Deus da sua salvação. E por último, diante do silêncio, nas adversidades da vida, dos problemas, das angústias, das respostas que você aguarda de Deus, mas muitas vezes você percebe: poxa, Deus está em silêncio, e você: até quando, Senhor? E você entra numa murmuração. Mas redirecione o seu foco para Deus, agradecendo por sua bondade, confiando no seu amor, celebrando o seu livramento e agradecendo por sua bondade. Tenha um coração grato. O versículo 6 diz: cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Davi sabia louvar a Deus. Muitos dos seus salmos são orações de canções poéticas, expressão de uma verdadeira adoração. Então, na mudança de foco, Davi consegue enxergar em meio às suas dores, às suas aflições, o atributo da bondade de Deus. Deus é bom para mim. Ele tem sido bom para mim. É você tirar o foco do seu problema e adorar a Deus, e celebrar a Deus, a bondade de Deus. É como se Davi estivesse dizendo aqui: olha, o problema sou eu, não é o Senhor. O problema são as minhas dificuldades em entender os problemas, em me relacionar com os problemas, encarar o problema. O problema sou eu, não é Deus. Deus é bom, Ele tem sido bom ao longo da minha história, mesmo em meio aos meus pecados. A ingratidão, irmãos, é uma das piores coisas da vida. Todas as vezes que a gente murmura, reclama e não agradece por o que Deus tem feito, nós temos sido ingratos para com Ele. Deus não muda, Ele é bom, seu atributo de bondade. Deus é maravilhoso. Nós é que somos falhos e pecadores, murmuradores infiéis. O Senhor tem sido bom, fiel para conosco, mesmo quando somos infiéis. 2 Timóteo 2,13, Paulo diz isso. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas será que estamos cantando o cântico da murmuração, com o foco nos nossos problemas não resolvidos? Ou será que estamos cantando a bondade de Deus? Por isso, redirecione o seu foco. Não podemos ser ingratos, devemos cantar, agradecendo a bondade de Deus.
te louvarei, não importa as circunstâncias. Será mesmo que estamos cantando a bondade de Deus, apesar das circunstâncias? Então eu quero convidar você, não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Deus bondoso. Ele tem sido bom para conosco. E concluo, vemos nesse salmo então essa grande transição, essa clara transição. Davi começa com um lamento, com a dor, com o silêncio, um possível silêncio de Deus, e ele termina adorando. Portanto, no silêncio, em sua oração, na sua espera, na sua angústia, na sua ansiedade, redirecione o seu foco. Adore ao Senhor. O Senhor é suficiente. Descanse nele. A nossa alma só encontrará alegria, felicidade nele. Por isso, confie e descanse em seu amor. Segundo, festeje, celebre o tão grande livramento que Deus já te deu em Cristo Jesus. E por último, coloque em sua boca um novo cântico. Saia da reclamação, da murmuração e seja conduzido para a adoração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.